publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendente de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvidos em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, glória no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Caríssimo diácono, caro povo de Deus, alegria invade o nosso coração, porque celebramos aquele que veio para nos salvar. Porém, não é simplesmente uma criança, não é um ser humano qualquer, é o próprio Deus que, na sua infinita bondade, no seu imenso amor por cada um de nós, foi capaz de se rebaixar, de se fazer homem, como nós, exceto no pecado, para que nós pudéssemos nos tornar um pouco mais divinos. Esse é o grande mistério do Natal, é a grande beleza do Natal. Contemplar esse imenso amor de Deus por cada um de nós. Um Deus que se abaixa, que deixa o céu para vir à terra, para levar cada um de nós para o céu. Essa junção, essa união entre o céu e a terra, nós celebramos nesta noite, na noite em que Deus veio ao mundo. E as leituras mostram assim qual foi o caminho que Deus escolheu para que seu Filho viesse no meio de nós. Escolheu um lugar pobre para nascer, para se fazer como pobre entre os pobres. Poderia ter escolhido uma grande cidade, poderia ter escolhido um grande palácio, mas preferiu uma cidade insignificante, uma cidade que nem mesmo no Antigo Testamento é citada. Não escolheu nenhuma casa, pelo contrário, escolheu um lugar onde guardavam os animais, porque não havia lugar para que pudesse, a mãe do Salvador pudesse ter seu filho. Não encontrou acolhida, não encontrou ninguém que o acolhesse. Porém, Deus quis assim, para nos mostrar também que o caminho da santidade passa também por aí. Uma entrega, um abaixamento, um anulamento de si mesmo. Nós vimos nas leituras que Deus é luz e veio para iluminar as nossas escuridões. Na primeira leitura, o profeta narra muito bem essa realidade. O
povo vive a expectativa do nascimento de um rei. Talvez poderiam até identificar esse rei com Ezequias, um rei que viria para poder trazer a paz, para que pudesse dar a esse povo, de fato, assim, eles que viviam na escuridão, no sentido físico mesmo, e também moral, espiritual, religioso. Mas não foi esse Ezequias, esse rei, que de fato veio trazer isso. O povo alimentava ainda mais a expectativa da vinda do Messias, daquele que mais tarde viria, que eles identificaram como Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que veio habitar no meio de nós. Porém, nós tiramos para nós essa leitura justamente essa expectativa também, porque na nossa vida, por mais que nós queremos e nos prometemos e juramos tantas vezes em caminhar numa vida correta, como mesmo fala Paulo na segunda leitura, uma vida na justiça, uma vida no amor, uma vida na bondade, uma vida santa, mas por vários motivos nós nos desviamos, entramos no caminho da escuridão, um caminho onde nós não conseguimos enxergar uma saída, e muitas vezes um caminho que nos leva de fato à perdição, um caminho que nos faz às vezes não ter um sentido para a vida. Nesses dias, escutando algumas confissões, percebo, assim também na minha vida também, não é só da dos outros, mas também quantas vezes na minha vida também, às vezes nós não encontramos sentido, perguntamos, será que vale a pena viver? Vale a pena fazer isso? Porque nós só encontramos portas fechadas, só encontramos escuridão, nada dá certo. Vem de fato um desânimo que toma conta do nosso coração. Mas nós não podemos, como cristãos, caminhar assim. Não tem sentido, porque Cristo veio como luz para iluminar a nossa vida, a vida de todos nós, veio dar um novo sentido para que possamos viver e caminhar no encontro com Ele, caminhar como aponta Paulo, viver na presença dEle, porque Ele virá um dia para nos resgatar em definitivo, para nos julgar, e precisamos então agir e procurar caminhar de fato, sem se deixar levar ou entrar no caminho da escuridão, no caminho das trevas, porque Ele é o Deus que veio habitar no meio de nós, é o Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, aquele que veio trazer, dar um sentido para a nossa vida, para a nossa escuridão, para nossas trevas que encontramos e que caímos. Então Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, habitou e habita no meio de nós, que vem dar um sentido para a nossa vida. Por isso essa noite, uma noite de festa, uma noite de alegria, em que nós nos reunimos em família para partilhar as alegrias, para poder rezar juntos, para poder festejar, mas não fiquemos somente na festa, saibamos realmente acolher a proposta que esse Deus que nasceu, que se fez homem e veio habitar no meio de nós, faz a cada um de nós. Porque diante de Jesus, do menino Jesus no presépio, somos convidados a fazer uma escolha: ou continuamos na escuridão, fechado, não acolhendo a sua mensagem, não acolhendo a sua palavra, como há 2000 anos aconteceu e continua acontecendo nos séculos dos anos, ou tomemos uma decisão, deixando-se iluminar por esta luz, para que a nossa vida possa encontrar um novo sentido, um novo caminho. Então Jesus veio para que nós pudéssemos viver esse amor fraterno, esse amor solidário. Deus nos ama, a prova desse amor é que Ele se encarnou, viveu no meio de nós
e depois morreu por nós, mas também deixou-nos essa prova de amor para que nós pudéssemos nos amar uns aos outros, pudéssemos viver a solidariedade. Vendo tantas pessoas nesses dias, e a gente vê também na televisão, nos meios de comunicação, quanta solidariedade, quanto amor distribuído. Mas não podemos ficar somente ali. O Natal, ele nos lembra isso, que nós devemos ser solidários sempre. Eu gosto sempre de dizer, pobre não passa fome só no Natal. Ele passa fome o ano inteiro. Tem necessidade o ano inteiro. Então devemos ter realmente, despertar nesse espírito nossa vida no Natal, para que possamos viver o ano inteiro sendo solidário, sendo próximo do outro, sendo essa presença também, podemos dizer, de Deus para o nosso irmão, como Deus é na nossa vida, como Ele é luz para a nossa vida, nós devemos ser luz para o irmão, para o outro que passa ao nosso lado. Claro, sendo solidário com um gesto concreto, mas também com uma palavra, com um conforto, com um abraço, enfim, com tantos gestos que podemos fazer para o irmão, que nesse período do Natal desperta em nosso coração. Mas não podemos parar por aqui, porque o nascimento de Jesus não se deu somente numa data histórica que nem se sabe direito que data foi essa. Celebramos o 25, mas sabemos que conta do calendário, mas não entra aqui, né, se é ou não é, mas de fato Ele veio no meio de nós, Ele está presente no meio de nós e quer continuar nascendo no coração de cada homem e de cada mulher, para que de fato possam chegar à glória eterna, para que possamos glorificá-lo, possamos adorar esse menino Deus que veio no meio de nós. Então que nós possamos nessa noite santa tomar a decisão diante do presépio, talvez em nossas casas, depois quando levaremos a imagem que é o presépio que está ali ao lado, possamos no silêncio do nosso coração fazer uma oração que seja de fato uma opção por Ele, de fato querendo que Ele venha iluminar a minha vida, que a minha vida a partir de hoje tenha um novo sentido, seja um caminhar na luz de Deus, não mais nas trevas do pecado, um caminhar fazendo o bem, construindo o amor, construindo a justiça, fazendo o bem como Ele sempre fez. Isso é Natal, quando vivemos assim o ano inteiro. Para nós a presença de Deus torna-se viva, porque Natal acontece constantemente. Não percamos a esperança, pelo contrário, renovemos a nossa esperança nesse dia, de confiança no amor desse Deus. Talvez tenhamos passado dificuldades pela perda de um parente, por situações econômicas, por uma doença, enfim, por inúmeros problemas que cada um de nós passa. Mas olhando para esse menino frágil, pobre, ali na manjedoura junto com Maria e José, Ele traz para nós a esperança de que um novo mundo é possível, de que tudo pode ser transformado, tudo pode ser modificado, se deixarmos essa luz habitar no meio de nós, se deixarmos essa luz penetrar em nosso coração. Então não tenhamos medo de optar por Ele. Ele está conosco, como o anjo diz aos pastores: não tenhas medo. Hoje Ele fala para nós novamente: não tenhas medo, é o Filho de Deus, é o Deus feito homem que está no meio de nós. E por isso deve brotar, como os pastores saíram glorificando, eles que eram pobres, que eram simples, humildes, que acreditavam, que acreditou no Deus feito homem no meio de nós. Também nós devemos assim glorificar, mostrar ao mundo que Deus está vivo, que Deus está no meio de nós. E Ele quer habitar, entrar no coração de cada homem e de cada mulher. Que a palavra de Deus, que Maria, aquela que gerou também o Salvador, a que encarnou a palavra no seu seio, no seu ventre, nos ajude também a fazer com que Jesus chegue aos homens por meio de nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.